O Jornal Centro-Sul, pela TV Centro-Sul. Entrevista doutora Denise Albano. Esse julgamento, doutora Denise Albano, ele deve se estender até quando, na expectativa da senhora? Olha, dá para perceber claramente, até pela fala de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que ele tem pressa. Ele quer passar uma lição, ele quer, na verdade, dizer, olha, nós mandamos, podemos, aplicamos penas infames e assim queremos dar essa lição. Está bem claro isso. Então, acredito que não irá durar muitas semanas, talvez este mês de setembro até início de outubro, mas eu creio que tanto ele quanto a atual presidente do Supremo, que já está na iminência de se aposentar, eu creio que ela quer encerrar a sua passagem pelo Supremo com o arremate desse julgamento. E não há, em regra, pressa quando se tem casos como, por exemplo, o do mensalão, que eu pesquisei. Repare, Erivan, que a CPI dos Correios e que revelou tudo do mensalão, começa a vir à tona os episódios em 2005 e o julgamento começa em 2012. Então, repare, entre concluir o inquérito, promover a denúncia, instruir o processo, até a sessão de julgamento, instruir o processo, ouvir testemunhas, realizar interrogatórios, produzir perícias. Veja, 7 anos, Erivan, envolvendo apenas 40 pessoas. E o episódio ocorre em janeiro e nós em setembro, ou seja, 8, 9 meses depois, já está pronto para ser julgado. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. E eu digo, a pressa é inimiga do bom direito, da boa justiça. Lembro o processo criminal de esquemas de corrupção, por exemplo, em que a atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é acusada e tramita no Supremo, está parado há 4 anos. Vários réus tiveram benefício da prescrição, da velha e boa prescrição. O processo ficou parado 10, 15, 20 anos que prescreveu, enquanto para esses indivíduos, alguns inocentes, eu diria a maioria, e outros que depredaram, veja aí a pressa para esse julgamento. É absurdo atrás de absurdo, Erivan. A propósito, se a senhora me permite, eu gostaria de reproduzir a declaração do desembargador Sebastião Coelho, que foi bastante vigorosa essa manifestação do desembargador Sebastião Coelho. Causou aí bastante repercussão. Então vamos acompanhar. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Sepúlveda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. Doutora Denise, parece que essa fala é uma fala que gera esperança, apesar dos riscos. Essa outra manifestação em relação a essa questão do CNJ. Eu fui informado que o Conselho Nacional de Justiça
através do eminente ministro Luiz Felipe Salomão, que todos saibam, eu estou aqui denunciando de público, abriu um procedimento disciplinar para apurar a minha conduta enquanto magistrado. Todos sabem que eu estou aposentado desde 16 de setembro do ano passado. Eu considero uma intimidação. Digo a Vossa Excelência, ministro Salomão, que Vossa Excelência tentou me intimidar, mas não intimida. Isso é tranquilo. Eu vou disponibilizar ainda hoje, senhora ministra, Vossa Excelência é a presidente do Conselho Nacional de Justiça, minha declaração do imposto de renda e meus extratos bancários. Não só para o corregedor, antes do prazo que ele me determinou, eu farei para a imprensa, porque eu não tenho nada a esconder e não me intimido com absolutamente nada. Eu sou um homem idoso, 68 anos, com alguns probleminhas de saúde, que posso morrer a qualquer momento e eu não tenho mais tempo para ter medo de nada. Palavras fortes, e me parece que essa posição do desembargador Sebastião Coelho é uma posição de alguém que, primeiro, realmente lida com o direito como uma afirmação da coisa certa e também é uma declaração de muita fé, doutora Denise. De muita fé, de muita coragem, de desprendimento. Veja que ele diz, eu não tenho mais tempo para ter medo de nada, principalmente medo de autoritários, arrivistas, que querem impor o guiso e ferrar assim mesmo a vida das pessoas. Me perdoe, mas é como um ex-aluno brilhante meu disse, a demonstração aí desse ex-desembargador é uma demonstração de ira cívica, de indignação legítima diante desse estado de coisas. Uma pessoa ainda respondendo a um processo, a sua família será atingida porque é um pai de família, tem ali o seu salário que sustenta, não é uma pessoa rica, um herdeiro milionário. Então é de algo assim, de uma desumanidade, e que muitos silenciam. E que bom que temos um Sebastião Coelho para expor isso claramente, corajosamente. Encerro só quanto à questão da intimidação. Erivan, quem nos acompanha, procedimento administrativo, determinar quebras de sigilo de um juiz que está aposentado há mais de um ano. É nítido o uso da máquina de moer reputação. Todo mundo sabe, há livros publicados, inclusive do filho do Tuma, que fala da máquina de moer reputação das esquerdas. Então eles querem lhe punir, querem lhe tornar uma pessoa indigna, lhe humilhar, mas é preciso manter a cabeça erguida, lutar por dignidade e ser a voz daqueles que estão sendo silenciados. Erivan, encerro exortando a audiência para fazer vigílias, pressionar seus representantes. Quem sabe a Câmara Municipal de Picos, aqui em Sergipe, há um movimento, e que é a nível nacional, pela aprovação de uma moção de repúdio à ADPF do aborto, da legalização da morte de inocentes. Já há legislação no Brasil que trata a matéria razoavelmente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista moral, religioso, quem não se insurgir contra o que eles querem é o assassinato de inocentes no ventre materno, eu digo que, sem dúvida, não é digno de professar a fé cristã, porque Cristo é vida, é aquele que deu a sua vida pela nossa salvação. E assim eu exorto quem nos acompanhe, por favor, vereadores de Picos, presidente da Câmara, se somem a esse esforço, aprovando essa moção. Eu irei encaminhar, tá bom, Erivan, para você esse texto, que é uma minuta, algumas câmaras municipais. Na próxima quarta-feira estarei na Câmara de Vereadores daqui de Aracaju, em uma audiência pública com vários outros cristãos, católicos e evangélicos, e pessoas que defendem a vida, participando de uma audiência pública em defesa da vida dos inocentes contra o aborto. E encerro fazendo esse pedido.